Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um Tadel, a mais um momento de aprendizagem, direcionamento de Deus para as nossas vidas, né? Nós estamos aqui todas as terças-feiras, o dia que nós divulgamos o vídeo, né? Você pode estar ouvindo outro dia, espero também que seja bênção na sua vida. O título desse estudo, né, dessa palavra de hoje é Com quem eu me pareço? O texto está lá em Atos capítulo 11, do versículo 26 ao versículo 27. Que diz: Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Aqui surge a expressão, se podemos usar essa palavra, cristão, né? Essa palavra ela foi derivada porque os discípulos, né, especificamente Paulo e Barnabé, a referência inicial, quando iniciou ali a igreja em Antioquia, Paulo e Barnabé deram esse suporte. É claro que os outros discípulos também faziam visitas, mas eles se pareciam com Cristo através da sua identidade. Não identidade por um nome, não identidade por um título, mas por quem eles se pareciam. Então, cristão, a expressão cristão é dado àqueles que se parecem com Cristo. Ou, simplesmente podendo dizer, nós nascemos para sermos a imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 16, Deus, a sua criação, ele estava dizendo: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Note que o texto deixa muito claro, meus amados, que Deus não estava se referindo a uma aparência física, façamos o homem à nossa imagem. Ele não estava falando daquilo que é físico, daquilo que é visível, que ele explica depois conforme a nossa semelhança. Ou seja, nós temos não apenas a fisionomia, os aspectos, né? Fala, como às vezes a gente vê a Bíblia dando a Deus essa condição, mãos, mas nós temos em nós a natureza de Cristo. Então nós precisamos entender que nós somos feitos, você foi feito, você foi formado para se parecer com o Criador, com Deus. E isso é interessante, meus amados, que nós vemos aqui que o Espírito Santo ele entra nesse processo de transformação, porque Jesus fala: olha, eu vou para o Pai e enviarei o Consolador, aquele que vai estar com vocês, aquele que vai dar para vocês a direção, aquele que vai ser o que vai dar um norte para vocês. Ou seja, nós temos que entender que quando o Espírito Santo de Deus ele entra em ação, ele é um agente transformador, porque quando nós estávamos sem Cristo, nós estávamos perdidos, nós estávamos separados da glória, da presença de Deus, e em Cristo o Espírito Santo passa a fazer morada em nós. Então, quando nós entendemos esse processo, ou seja, quando eu entrego a minha vida para Jesus, automaticamente o Espírito Santo de Deus me faz nova criatura. Mas essa nova criatura diz respeito à minha situação de perdido, à minha situação de um homem que estava caminhando para o inferno, e me faz uma nova pessoa, porque antes eu era criatura, agora eu passo a ser filho. E eu quero que você entenda que esse processo de se parecer com o filho, com o pai, perdão, que o filho tem, ele vem com o tempo. Ou seja, por que o filho tem os trejeitos do pai? Porque às vezes que o filho ele fala como o pai, ele gesticula como o pai, porque ele passa a observar o pai, ele passa a ver o pai como o seu modelo, como o seu herói, e ele começa a imitar o pai. E isso é voluntário ou involuntariamente, porque muitas vezes você pode até falar assim: poxa, eu não quero ser igual ao meu pai, eu não vou fazer igual ao meu pai. E pois quantas vezes nos pegamos fazendo exatamente aquilo que o nosso pai fazia e que nós muitas vezes não gostávamos. Eu, como pai, né, tenho o Natan, e algumas coisas que meu pai fazia, eu falei: isso eu não vou fazer como o Natan, isso eu não vou fazer com o Natan. E quantas vezes eu me peguei fazendo a mesma coisa que meu pai fazia comigo, que me trazia
né, não gostava, me trazia certo desconforto, eu estou fazendo igualzinho com o Natan, porque isso está em nós herdamos isso geneticamente dos nossos pais, e o nosso comportamento tende a ir dessa forma. Por que eu estou destacando a criação pai e filho? Porque você tem que entender que quando você entrega a sua vida para Jesus, você começa esse processo, me permito usar essa expressão, de reeducação dos seus atos, de reeducação da sua fala, de reeducação dos seus pensamentos. Porque existem algumas pessoas que a sua transformação, elas são mais rápidas, elas são mais assertivas, mas outras pessoas não, elas continuam ainda com alguns vestígios da sua velha natureza, às vezes na sua palavra, com palavras chulas, com palavras imorais, muitas vezes durante o tempo, os seus pensamentos, eles continuam desejando, às vezes ainda algumas coisas que você desejava quando você não tinha Jesus. Mas eu quero que você entenda que isso acontece porque o Espírito Santo de Deus está agindo, transformando as nossas vidas. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós passamos a viver e a experimentar essa transformação. É interessante porque quando nós passamos a estar em Cristo, ou seja, quando nós caminhamos segundo a ótica de Cristo, quando nós começamos a observar Cristo, quando nós começamos a ter Jesus como o nosso herói, como o nosso modelo, essa transformação ela começa a surgir em nós de uma forma muito natural. Algumas coisas nós buscamos, né, com certa disciplina, a leitura, a oração, mas existem algumas coisas em nós que isso vai sendo gradativo, porque quem está em Cristo, o Espírito Santo vem, ele começa a modelar a nossa natureza antiga, a nossa nova condição de filho, e isso vai refletir automaticamente nos nossos sonhos, nos nossos projetos futuros, né? Isso vai refletir diretamente as nossas escolhas do agora, aquilo que nós estamos decidindo agora, e consequentemente vai gerar em nós também frutos diferenciados, porque se antes estávamos vivendo uma vida sem Cristo, os nossos frutos, à luz da palavra, chama-se frutos da carne, porque estávamos vivendo segundo os padrões da carne. Mas quando nós passamos a entregar a nossa vida para Jesus e o Espírito entra em nós, nós começamos a gerar frutos do Espírito. E aí vamos lá para as cartas de Paulo, que fala que o fruto do Espírito é amor, é paciência, é benignidade, é bondade. Tudo isso passa a fazer parte do nosso dia. E como volto a dizer, me permita ser redundante e repetitivo, para algumas pessoas essa transformação ela é mais rápida, ela é mais instantânea, mas para outras pessoas esse processo ele vai sendo gradual, ele tem que ser intencional. Eu preciso me dedicar, eu preciso buscar cada dia mais essa transformação. Por isso a pergunta: com quem eu me pareço? Com quem você tem se parecido como líder? Você tem sido um líder à luz do que as pessoas lá de fora esperam? Você tem sido um líder à luz daquilo que você deseja? Ou você tem sido um líder à luz daquilo que Cristo quer que você seja? Em Lucas capítulo 22, no versículo 39 especificamente, Pedro, ele é reconhecido como um seguidor de Jesus. Pedro estava ali, Jesus sendo agora julgado, né, no processo de crucificação. Pedro para perto de algumas pessoas em dois momentos, né, um próximo da fogueira, quando ele foi se aquecer. Uma mulher fala: você é servo, você é um discípulo de Jesus, você se parece com ele, você fala como ele. Note, meus amados, que Pedro não queria ser reconhecido. Pelo contrário, tanto é que no momento Pedro nega, com medo que ele tinha de que através desse reconhecimento ele também fosse preso e também fosse julgado como Jesus estava sendo. Então Pedro, mesmo ele não querendo, mesmo Pedro querendo negar a sua natureza, ele vivia tanto com Jesus, ele andava tanto com Jesus, ele ouvia tanto Jesus, que ele se parecia com Jesus. Então, se nós queremos, meus amados, nos parecermos com Jesus,
é preciso andar com Jesus, é preciso olhar para Jesus, é preciso ouvir Jesus. O problema é que muitas vezes a nossa liderança estamos dando ouvido a tantas pessoas, mas não estamos parando para olhar, para ouvir Jesus. Quando foi a última vez que você parou para ouvir a voz de Jesus a respeito da sua célula? Quando foi a última vez que você comparou a sua célula pela ótica de que Jesus olhava as pessoas? Nós estamos querendo mudar a nossa célula, estamos querendo mudar a nossa liderança, mudar as pessoas que estão caminhando conosco, porque essa liderança, ela também pode ser no secular, como professor, como líder de grupo, numa empresa. Queremos que as pessoas mudem, mas queremos que ela mude segundo a nossa ótica. E, meus amados, deixa eu dizer uma coisa para você: toda vez que você convidar Jesus para fazer parte da sua liderança, saiba, a sua liderança será mais leve. Porque nós queremos viver segundo os nossos padrões, queremos viver segundo a nossa ótica, segundo aquilo que nós achamos bom para nós, mas precisamos andar segundo a ótica de Cristo. Se queremos ser parecido com Cristo, precisamos olhar para Jesus, precisamos estar com Jesus e precisamos ouvir Jesus. Como que está esses 3 pontos na sua vida? Porque se nós somos como Pedro, nós somos feitos para parecermos parecidos com Cristo. O que mudou? O que mudou na sua liderança de hoje, de dezembro de 2022, para quando você herdou essa célula, quando você multiplicou essa célula, quando você abriu essa célula? O que mudou? Porque nós temos que olhar para trás, muitas vezes, para ver aonde podemos melhorar. Não ficarmos presos lá atrás. Não, a questão não é olhar para trás e ficar, minha célula era assim, como ela era boa. Não, é olhar aonde nós erramos, aonde nós falhamos, para que nós possamos melhorar. Eu trouxe aqui algumas coisas, só para você entender como que está a igreja de hoje, para você depois trazer para a igreja que é a sua célula. Porque nós temos um lema que diz que cada casa, uma igreja, cada membro, um ministro, e vamos multiplicar. Então esse é o nosso lema, esse é o grito da nossa célula. Então eu vou trabalhar agora para você entender o que mudou das igrejas de hoje para a igreja, me permite usar, a primeira igreja, quando Jesus inaugura ali no dia de Pentecostes. O que mudou? Vamos lá, então nós vamos ver com relação à oração e à palavra. O que mudou? Olha que diz Atos 2, versículo 42, com relação à igreja que estava sendo formada em relação à oração e à palavra. O texto de Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós vemos, meus amados, uma igreja que estava sendo formada e a sua base era ensino da palavra, comunhão e oração. Ou seja, a igreja primitiva, o texto diz que eles se dedicavam. Existia um empenho, existia uma vontade, existia um propósito nisso. As pessoas não se reuniam para poder receber, as pessoas se reuniam para compartilhar. O problema é que muitas vezes nós, como igreja, nos dias atuais, vamos ao culto para ver o que o Ministério de Louvor vai me apresentar. Nós vamos a um culto para ver o que a pregação vai me apresentar. Nós vamos a um culto para ver se Deus vai me abençoar. Esquecemos da ótica, meus amados, de ir para um culto para oferecer ao nosso Deus um culto de gratidão, um culto de adoração. Meus amados, quando foi a última vez, meu líder, que você chorou em meio à adoração? Quando foi a última vez que você sentiu o quebrantamento da presença do Senhor? Quando foi a última vez que você perdeu a hora em oração? A igreja primitiva, o texto é bem claro que diz que eles se dedicavam. Você tem se dedicado na oração em relação à sua célula? Você tem se dedicado ao preparo do estudo da palavra, aquele compartilhar do estudo bíblico? Você tem se dedicado em ter comunhão com a sua célula? Ou a sua célula é mais um peso, ela é mais uma atividade na sua vida, sabe? Ela é mais um dia que você tem que ir lá e fazer. Oh, meus irmãos, precisamos dizer, olhar para nós e dizer com quem nós estamos nos parecendo. Olha o que o texto diz para nós com relação à intimidade com Deus, como que era a igreja primitiva.
Versículo 43 diz: todos estavam cheios de temor, e maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Meus amados, eu grifei a palavra temor. Nós precisamos restaurar o temor a Deus. E é claro que eu sei que você sabe que eu não estou falando de temor no quesito medo, mas no quesito de honra, de reverência, de senhorio, de saber quem Deus é. A igreja primitiva sabia quem Deus era, eles tinham vivido, meus amados, com o Criador, eles tinham agora a certeza de que Jesus era o Filho de Deus que estava no meio deles. Existia um temor quando eles foram buscar, os discípulos foram sendo interrogados, porque as viúvas não estavam sendo, eles falaram: olha, peraí, vamos levantar alguns evangelistas, vamos levantar alguns diáconos, para que eles cuidem disso, para que nós possamos nos dedicar à palavra. Existia um temor de Deus. A minha pergunta é: como que você vê o seu Deus nesses últimos dias, meu líder? Você entende que Ele é o Senhor da sua vida? Você entende que Ele está governando sobre todas as coisas? Você entende que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Você entende que Ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso? Você entende que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja? Aonde está o seu coração em relação ao seu Deus? Uma outra coisa que me chama a atenção, meus amados, com relação à intimidade, é que porque eles temiam o Senhor, o texto diz que sinais e maravilhas eram feitas pelos apóstolos. Quando foi a última vez que a sua célula, meus amados, orou por alguém e ela ficou curada? Quando foi a última vez que vocês viveram um milagre na célula de vocês? Nós estamos vivendo células, estamos vivendo dias, estamos vivendo encontros, meus amados. Eu entendo a necessidade, eu entendo a facilidade, sabe, que as pessoas têm. Às vezes isso é bênção para algumas pessoas. Temos irmãos hoje que estão morando em Ponta da Fruta, né, Serra Centro. Então, assim, às vezes fica difícil. Precisamos fazer esse tipo de culto online, esse culto digital, sabe? Mas eu fico pensando, quando as pessoas estão escolhendo fazer uma célula online. Célula fala de contato físico, de abraçar, de poder estar junto, de sorrir junto, de comer, confraternização, comunhão. E as pessoas, meus amados, estão querendo viver uma célula, um cristianismo online. Eu vou mandar o meu dízimo online, eu vou cultuar online, eu quero minha bênção online. A minha pergunta é: você vai para o céu online também? Você quer só que o seu avatar, me permito usar essa expressão digital, né? Aquele bonequinho que você construiu, você quer que ele é que vá para o céu ou é você que quer ir para o céu? Precisamos entender que igreja, meus amados, é comunhão, é estar junto. Como que você pode viver uma célula digital? Como que você pode não sentir falta de ver o seu líder? Como que você, líder, pode não sentir falta de ver o seu membro? Aquele filho que Deus confiou a você. Com relação à consagração, a igreja primitiva, no versículo do 1 ao 4, diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E no versículo 4 diz: e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito capacitava. Com relação à consagração, sabe, eles estavam juntos, estavam ali orando junto, e por isso veio sobre a vida deles o Espírito Santo, e todos foram cheios, meus amados. A minha pergunta é: quando foi a última vez que a sua célula junto fizeram um propósito de consagração? Quando foi a última vez que vocês juntos buscaram um momento com Deus, de ter o quebrantamento de Deus na sua célula? Aonde nós nos perdemos, meus irmãos? Eu não estou falando simplesmente de uma igreja que se passou há mais de 2000 anos atrás, não, estou falando da igreja de hoje. Ela serve para nós como um modelo, sim, para olharmos e vermos que precisamos restaurar esses valores. Note que aqui eu estou falando que eles não iam para a igreja de qualquer forma, eles se dedicavam, existia uma entrega, existia uma busca. E qual era a consequência disso? Está lá no versículo 47, no último versículo do capítulo 2 de Atos, e diz:
e o Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Queremos a nossa célula multiplicando, queremos ser relevantes aqui na Sé, queremos ver cultos, 2, 3, eu quero, não sei se você quer, mas eu quero voltar a ter culto pela manhã, culto à tarde, culto à noite. Eu quero, meus amados, voltar a ver a nossa igreja cheia de pessoas, ao ponto de ter que ficar levantando cadeiras e colocar cadeiras. Eu quero voltar a viver isso, mas isso aí, meus amados, isso é uma consequência de que as pessoas estavam cheias do Espírito Santo. As pessoas se pareciam com Jesus. Se queremos ver essa mudança, sabe, nós vemos, meus amados, ao longo dos evangelhos, se você for ler Mateus, Marcos, Lucas e João, que relata a história de Jesus, você vai ver que quando as pessoas sabiam aonde Jesus estava, o texto é bem enfático ao dizer que a multidão seguia Jesus. Então, se queremos ver na nossa célula multidões, se queremos ver a nossa célula crescendo, se queremos ver a nossa igreja sendo relevante, meus amados, precisamos olhar para Jesus, precisamos seguir o modelo de Jesus, precisamos imitar Jesus, precisamos nos parecer com Jesus, porque por consequência as pessoas virão lá na célula de Jardim Bela Vista, lá na célula de São Diogo, na célula de Hélio Ferraz, na célula de Pomar, na célula de Eldorado. Ali tem um grupo, pessoas que se reúnem e a presença de Deus é perfeita, a presença de Deus é manifesta, as pessoas são curadas. Naquele ponto, lá na BR, tem um grupo de pessoas que se reúnem ali, que quando a gente passa ali, nós sentimos paz, quando nós descemos para a nossa casa, sentimos algo diferente, algo que nos puxa para dentro daquela igreja. Tudo isso, meus amados, vai acontecer quando nós nos parecermos com Jesus. Pastor, mas é preciso tudo isso? Muitos textos da Bíblia nos mostram que precisamos ser igual a Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 1 diz: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo dizendo, Efésios 5:1, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Olha que legal. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Filhos imitam os seus pais, filhos se parecem com os seus pais, filhos amados se parecem ainda muito mais. 1 Tessalonicenses 1,6, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Paulo está dizendo à igreja de Tessalônica, vocês se parecem conosco, que nós somos essa referência, mas vocês também se parecem com o Senhor. E para finalizar, existem outros textos, tá bom? Filipenses 2, do versículo 5 ao 8, para nós olharmos para Jesus como sendo ele o modelo. Paulo escreve à igreja de Filipe: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante ao homem, e sendo encontrado forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele fala assim no início: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, ou seja, imitem Jesus, sejam parecidos com Jesus. Mas para aqueles que falam assim, pastor, eu não consigo, é Jesus, é muita coisa, para mim não dá. Olha o que diz Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5, nós tivemos uma palavra nesse domingo, dentro desse contexto da igreja de Éfeso, que a Bíblia diz o seguinte: tenho porém contra ti que deixastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal e te se não te arrependeres. Lembra que ele coloca aqui, meus amados, para nós, que nós temos que olhar para onde nós caímos, ou seja, ele diz o seguinte: olha, quando você não conseguir, quando você achar que não consegue, olha para onde você parou e começou a pensar. Porque eu sei que no início da sua liderança, você se achava um líder bom,
Eu sei que no início da sua liderança, você achava que a sua célula ia multiplicar. No início da sua vida com Cristo, você achava que você era filho. Você se colocava como filho, você dormia como filho, acordava como filho. Mas as coisas foram passando. Chegou um dia que nós caímos. A expressão que o pastor usou nesse domingo foi: nós esfriamos. E o texto diz: lembra-te de onde você caiu e arrepende-te e volte às primeiras obras. Meu irmão, nós precisamos entender que se você acha que você não pode, você pode sim. E eu quero dar uma palavra que Jesus deu para os seus discípulos, quando ele estava já para ser assunto aos céus. Mateus 28, versículo 18 a 20 diz: então Jesus aproximou deles e disse: me foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes foi ordenado, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Aqui nesse texto de Mateus, nós vemos pelo menos 3 lições para que você possa entender que você consegue sim se parecer com Cristo. Se você acha que você não pode, se apegue nesses 3 ensinamentos que Jesus deixou para os seus discípulos a respeito de poder se parecer com Ele. O primeiro ensinamento não é na sua força ou no seu poder que você vai conseguir. Primeira lição: não é na sua força nem no seu poder que você vai conseguir. Quando Jesus coloca o seguinte: então Jesus aproximou disso, me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Meu irmão, eu quero que você entenda o seguinte: o texto deixa bem claro para nós que não somos nós. A capacidade de se parecer com Cristo não está em você, porque o texto diz que quando nós estamos em Cristo, ou seja, nós estamos fazendo aquilo que Ele faz, nós estamos imitando aquilo que Ele fez, sabe? Não é o que você faz, não é como você lidera, não é o que você fala, não é como você fala, sabe? É o que Cristo está fazendo na sua vida. Porque se você está falando na sua força, se você está falando na sua inteligência, na sua capacidade, você vai errar. Mas quando você anda à luz da autoridade que Cristo colocou sobre a sua vida, quando você anda mediante a autoridade que Jesus deu sobre a sua vida, tudo fica diferente. O salmista coloca, meus amados, que até a vontade de adorar que nós temos vem de Deus. Eu amo aquele texto de Romanos, eu já falei isso muitas vezes, que o texto diz que porque dele, por ele e para ele, ou seja, dele são todas as coisas, inclusive a nossa vontade, a nossa ação. Sabe, é dele que vem essa condição, essa capacitação. Então entenda, meu amado, para você se parecer com Cristo, não é você que vai fazer, porque quando você neutraliza, quando você crucifica o seu homem, a sua natureza, e você deixa Cristo aflorar em você, é aí que faz a diferença. Então você quer se parecer com Cristo, pare de lutar e renda-se. Renda-se, Senhor, a minha vida é sua, o controle é seu, Senhor. Não está fácil para mim, mas me ajuda, me fortalece, me guia, me orienta. Então não é na sua força ou no seu poder que você vai se parecer com Cristo. A autoridade está nele, o poder está nele. Segunda lição, meus amados, ele garante. Quando ele fala, me foi dada toda a autoridade, e ele coloca, portanto, esse portanto é muito interessante, porque ele vai estar fazendo ligação ao que ele falou antes. Ou seja, ele fala assim, olha, me foi dado toda a autoridade. Com base nisso, porque você sabe isso, vão e façam discípulos. Ou seja, Jesus está falando assim, olha, quando você vai, entendendo que a força não está em você, quando você lidera a sua célula, sabendo que não é você que lidera, mas eu estou te usando para liderar, quando você sabe que não é você que vai cuidar, mas Deus está te usando para cuidar, portanto, vão e façam. Ele dá para você uma condição, meus amados, ele garante, vai dar certo, vão e façam. Por quê? Porque eu garanto. Sabe, meus amados, quando nós entregamos a nossa vida, quando nós estamos baseados no nome de Jesus,
Vamos viver o sobrenatural, vamos viver o extraordinário, vamos viver a abundância, vamos viver o crescimento, porque Ele garante. Mas pastor, então por que a minha célula não está dando certo? Por que essas coisas estão acontecendo? Porque você está lutando com o seu braço. Você está liderando pela sua perspectiva, pela sua ótica. Diga para o Senhor, Senhor, essa célula não é minha. Ela é sua, Senhor, me ajuda a cuidar dos seus filhos, me ajude a cuidar dos seus filhos. Ele garante, meu amado, quando você faz em nome de Jesus, Ele garante, aleluias, Ele garante. Há poder no nome de Jesus, o inferno estremece, a enfermidade recua, sabe, meus amados, o perdido se encontra, o oprimido quebra as suas algemas, porque há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Oh, aleluia, Ele garante, meu irmão, Ele garante. E última lição, você não está só nesta batalha. E na parte final ele fala: e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, não importa o que você esteja passando, não importa a dificuldade que para você está se parecendo com Jesus. Parece que você está lutando contra uma, sabe lá, remando, a gente fala, remando o rio acima, porque você dá 2 remadas e anda 4 para trás. Pastor, eu estou me esforçando, eu quero ser um líder melhor, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um filho melhor, mas eu não consigo porque eu estou lutando. Parece, pastor, que eu estou sozinho. Não. Há uma promessa de Deus para você. Quando nós estamos em Cristo, Ele garante, porque Ele vem com você. Ele não fala vão, Ele fala vamos. Ele vem com você. Ele não fala lidere, Ele fala vamos liderar juntos. Deixa eu liderar com você, deixa eu cuidar com você, deixa eu convidar com você, deixa eu orar com você, deixa eu falar com você. Ele é contigo, meu irmão, meu amado. Ele é contigo, meu líder. Eu sei que está difícil nos últimos tempos. A igreja no mundo tem passado por problemas, por adversidades, mas quantas palavras proféticas estão sendo ministradas sobre o Brasil, sobre a nossa nação, sobre o povo brasileiro, e que nós viveríamos um grande avivamento. E eu quero profetizar que esse avivamento vai passar pela sua célula, esse avivamento vai passar na sua casa, esse avivamento vai passar na sua vida. Você vai viver, vai experimentar, você não vai ouvir falar que existe um avivamento, você vai viver esse avivamento em nome de Jesus. Pareça-se com Cristo. Concluindo a nossa palavra, o segredo do sucesso para um cristão é ser parecido com o seu mestre. E eu faço novamente a pergunta para você: com quem você tem se parecido? Com quem nós temos parecido? Como que está a sua liderança? Como que está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu ministério? As pessoas ao olhar para as suas células falam que ali existe um cristão. As pessoas ao olhar para você no seu trabalho, eles falam ali que existe um cristão. As pessoas ao olhar para o ministério falam ali existem cristãos. Isso abre portas, se parecer com Cristo abre portas para o crescimento numérico, multiplicação na sua célula, mas abre portas também para crescimento espiritual, intimidade com Deus. Quanto mais parecido com Cristo você for, mais íntimo dele você será e mais milagres você viverá. Eu vou repetir essa frase encerrando esta palavra. Quanto mais parecido com Cristo você for, mais íntimo dele você será e mais milagres você viverá. Que você possa na sua liderança buscar se parecer com Cristo. Pastor, quais são as minhas referências? Meus amados, se tem uma coisa que eu não deixo de ler, são os evangelhos. Eu continuamente termino João, vou para Marcos, depois vou para Mateus, volto para Lucas, leio outros livros da Bíblia também, mas sempre estou lendo, porque ali relata a história de Jesus, ali diz o comportamento de Jesus, ali está as palavras de Jesus, ali está as decisões de Jesus. Meus amados, isso tem que estar
arraigado em mim, isso tem que estar impregnado em mim. Eu tenho que lembrar como que Jesus falava, eu tenho que lembrar qual era a postura de Jesus, o que Jesus decidia. Não tem como você conhecer Jesus sem você ler a palavra de Deus. Então, que você possa viver este livro não como um livro qualquer, que isso possa ser, que este livro possa ser a sua vida, que este livro possa ser o diferencial para você cada dia mais se parecer com Cristo. Eu quero orar por você que está com dificuldade na sua liderança de se parecer com Cristo. Talvez você não tenha mais paciência, talvez você não tenha mais a compaixão, talvez você não tenha mais o amor, talvez você não tenha mais a visão, talvez você não tenha mais as palavras de Cristo na sua liderança. Eu quero orar por você. Eu amo um texto que diz: Cristo em nós, a esperança da glória. É quando Cristo está em nós que as pessoas podem ver a esperança de um dia poder estar na glória. Então que Cristo possa estar sendo, você possa estar sendo o outdoor de Cristo aonde você passar. Que as pessoas, ao olhar para você, mesmo que você não queira, possam te ver como um verdadeiro cristão. Vamos orar? Ó Deus, eu quero abençoar essa liderança que com o passar do tempo empoeirou, essa liderança que criou teias de aranha, essa liderança que está parada, essa liderança que está fria. Ó Pai, essa liderança que está iniciando esse processo de esfriamento, nós rejeitamos isso, Senhor Pai, e neutralizamos no mundo espiritual. Queremos pedir que o Senhor volte a ser o centro dessa liderança, que o Senhor volte a ser o centro desta célula, que o Senhor volte a ser o centro deste lar, Senhor Pai, desta casa, deste trabalho, Senhor Pai. Eu não sei aonde eles precisam que o Senhor possa brilhar através das suas vidas, mas que eles possam, Senhor Pai, refletir a Tua glória. Eu quero abençoar, ó Pai, que os meus irmãos e as minhas irmãs possam, Senhor Pai, estar exalando o cheiro presente, agradável da Tua presença. Senhor, que por onde eles passarem, eles possam ser reconhecidos como homens e mulheres de Deus. Que aonde eles colocarem a planta dos seus pés, o inferno, Senhor, possa recuar para que o Teu nome seja glorificado. Ó Pai, a autoridade que se perdeu, ela possa ser restaurada. O medo que se instalou possa sair e que os milagres possam acontecer. Espírito Santo de Deus, traz de volta o amor, o desejo pela Tua palavra. Senhor Pai, traz de volta, Senhor Pai, o desejo pela Tua presença, que possamos voltar a queimar e incendiar da Tua glória sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, usa-nos para refletir a Tua glória e que a nossa vida possa estar sendo conduzida, Senhor Pai, para sermos, ó Pai, imitadores da Tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Toda terça-feira estamos aqui no Tadel Online e domingo às 18h30 também no nosso YouTube. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, envie o link para outras pessoas para que ela também possa ser abençoada. Beijo no coração, família Betel, uma família para pertencer.